Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Yasmin. Eu sou o Júnior. E hoje nós vamos falar o que nós estamos achando depois de 45 dias de Colorado. Era pra ser um vídeo de 30 dias de Colorado. Somos 15 dias atrasados. A gente tá 15 dias atrasado. Aí a gente pensou, então a gente faz um de 60 dias, né? 2 meses aqui. Mas pra não correr risco de atrasar de novo, a gente tá fazendo então 45 dias. Até porque talvez daqui 15 dias Liam já tá aí, né, gente? É então, verdade. Não dá pra arriscar muito. Bom, então só para dar um pouco de contexto, né? A ideia é a gente falar sobre nossas primeiras impressões, percepções do que a gente está vivendo aqui, pontos positivos, pontos negativos. A gente fez uns outros vídeos, né, falando sobre os motivos do porquê que a gente desistiu de morar na Flórida, outro vídeo do porquê que a gente está morando no Colorado, e tudo isso era com base nas ideias e conceitos que a gente tinha antes, dos motivos que fizeram a gente mudar de ideia. E agora a gente quer falar um pouco sobre quais dessas ideias de fato são verdade, né? Se mostraram verdade, o que a gente achava que ia ser verdade e acabou que não foi, o que a gente está tendo de experiência diferente aqui. Então, vocês sabem que um dos motivos da gente ter escolhido o Colorado era o clima, tanto pela questão de ter as 4 estações do ano bem definidas, mas também por ser um estado super ensolarado, né? O segundo estado dos Estados Unidos que mais faz sol no ano, são 300 dias de sol por ano, então a gente achou que seria um bom meio termo. Em relação ao clima, acho que é bem dentro do que a gente está esperando. Assim, só fazendo um disclaimer, a gente não tá no auge do inverno, né? A gente tá fazendo essa gravação aqui dia 20, hoje é dia 30 de dezembro. Acabou de virar inverno, a gente não passou por longos períodos de neve, né? Foram só floquinhos de neve ali caindo na primeira semana que a gente chegou. Mas ali, rapidinho, as montanhas com neve no fundo, a montanha já tá nevando. Isso é lindo, gente. Se bem que o pessoal que eu acompanho que gosta de esquiar, eu tô num grupo de esqui, eu nunca fui esquiar, mas tô num grupo de esqui do Colorado, onde o pessoal se encontra toda semana pra esquiar, enfim, tá sempre compartilhando notícias sobre esqui. E eu sei que esse ano, até agora, dia 30 de dezembro, tá uma porcaria pra poder esquiar. A verdade é que o clima é bem dentro do que a gente esperava. A gente não tá no auge do inverno ainda, então acho que vale a pena um outro vídeo daqui a 2 meses, de repente, para falar sobre como tem sido o inverno. Mas é isso. Hoje, por exemplo, tá fazendo 10 graus. Ontem fez negativo. 10 não, a gente acordou, tava menos 3. Mas agora já deve ter uns 10 graus. Não, é porque o sol tá quente. Mas tá quente, assim, mesmo que fosse 10 graus, né? Se eu falasse que tá 10 graus no Rio de Janeiro, a gente ia estar com 300 casacos, ia estar frio pra caramba. E aqui não, o sol, por estar ensolarado, são quantos graus? 7 graus. 7 graus. Por estar ensolarado, assim, eu tô com esse casaco aqui, que é até meio leve, sentindo calor, assim, do lado de fora. É isso que eu ia falar, eu tô com essa blusinha leve, eu tô com uma blusa térmica e calça jeans, mas eu tô sentindo calor aqui dentro do carro e tá quente mesmo, né? E meus pais estão com a gente aqui, eles vão passar os próximos meses com a gente, chegaram semana passada, e ontem a gente foi na academia, na verdade, só que tem uns 15 minutos de caminhada. Tava frio, tava mais próximo ali de 0 graus Celsius, mas ele fala, caraca, realmente tá frio, assim, não vou romantizar, não vou falar que é super tranquilo, tá frio, mas se me falassem que 0 graus eu estaria aqui só com um casaco tranquilo e tudo mais, não ia acreditar, porque realmente o outro ponto sobre o clima aqui é que o clima é muito seco, então você não tem aquela umidade toda que faz você sentir mais os efeitos do frio, né? Então, por ser seco, você acho que sente menos. É óbvio que no verão, o fato de ser seco também, você não fica tão suado, o que é bom, apesar de não ter passado o verão aqui ainda, mas você não sente tanto o sol. Parece que o sol tá tranquilo, mas você tem que se hidratar muito e tudo mais. Então, se hidratar é muito importante aqui. Isso é verdade. Essa questão do clima de 45 dias de Colorado, gente, cheguei, mostrei pra vocês, minha boca completamente ressecada. Minha pele tava com machucados mesmo na minha mão, de eczema, né? Então eu tive que passar um hidratante bem forte pra poder ajudar, porque o clima é muito seco, água que você acaba tomando água quente. Então, descobri que isso existia aqui, inclusive, eczema. Não conhecia antes. E não é só uma questão de ficar ressecado. Eu tô, inclusive, com uma cicatriz aqui na junta da mão, porque ficou bem ferido, de fato, e aí passando o hidratante melhora, né? Não tive mais, mas tô com uma pequena cicatriz aqui desse machucado. Eu tô sem aliança, porque eu tava com muita alergia também. Eu sempre tive muita alergia na mão, desde o Brasil, e às vezes eu tinha que tirar, mas eu fiquei com medo, como eu também tô grávida, né, de inchar, enfim. Deixa eu mostrar aqui, peraí. A gente tá falando de clima, né, mas eu não consigo parar de falar o quanto o Colorado é lindo, gente. O
tempo inteiro. Você tá andando aqui e você tá vendo as montanhas, sabe? De neve. Você virou logo na hora que eu vou mostrar. Muito lindo, né? Sério. Mas aí fala, amor. Então, é sobre essa questão da umidade do ar. Realmente é muito seco. Como eu falei, meus pais vieram pra cá e a gente fez um kit boas. Na verdade, foi um kit de sobrevivência do Colorado, né? E aí tinha ali hidratante pra passar na mão, no corpo, nas juntas e áreas ficam mais ressecadas. Mas também hidratante nasal. Eu não consigo viver mais sem hidratante nasal aqui, porque um dia sem usar já fica tudo ressecado. E hidratante labial também. Então, acho que eu diria que essas 3 coisas tem que fazer parte do kit de sobrevivência daqui. Independente se você está visitando ou veio para morar, poucos dias aqui você já sente o efeito. E falando ainda das estações, a gente veio aqui bem na transição de outono para inverno, né? A gente chegou aqui em meados de novembro e eu acho que a gente chegou na época perfeita, assim, porque quando a gente chegou estava tudo muito bonito, todas as árvores com as folhas amarelas, laranjas, já estavam caindo ali, mas a paisagem era totalmente diferente do que a gente está tendo agora, que as árvores estão secas, né? Já caíram tudo, obviamente. Então a gente só passou final do outono e agora a gente vai passar inverno, então é muito cedo para dizer, mas acho que já valeu essa decisão da gente ter vindo para cá para ter as 4 estações do ano. Acho que já se pagou, assim, e realmente cada estação é muito específica, muito única, assim, isso é muito legal. Então, falar de um outro ponto que está um pouco relacionado, mas na verdade é um ponto negativo, tá? Que é a altitude. Aqui, Denver, por exemplo, que é a capital do Colorado, é conhecida como a Mile High City, né? Que é a cidade que fica 1 milha acima do nível do mar. E isso é Denver, mas o Colorado como um todo está pelo menos acima disso, né? As montanhas vai ser muito mais alto que isso, com certeza. Isso tem alguns impactos. Por exemplo, obviamente isso impacta o clima também, acaba impactando, mas um outro impacto é a qualidade do ar ou no quanto de oxigênio tem no ar, né? O ar aqui é mais rarefeito. E eu não fazia ideia do quanto que isso impactava. Eu não fazia ideia se era uma coisa que, tipo assim, assim que pousou o avião, você não ia conseguir respirar, ia ter falta de ar, ou se era uma coisa que você nem ia notar. E eu diria que nenhum nem outro. Acho que é bem meio termo, assim. Falando da nossa experiência, tá? Da minha, pelo menos. Não é uma coisa que você nota assim que você chega. Você não sente diferença nenhuma. Mas com o passar dos dias, eu comecei a notar essa diferença da altitude depois de alguns dias, em coisas simples do dia a dia, sinceramente. Por exemplo, nossa casa tem 2 andares, e se eu subir, eu não sou a pessoa mais bem condicionada fisicamente do mundo, tá? Então, é totalmente a minha experiência, e muitas pessoas provavelmente não sentiriam isso, mas às vezes quando eu subo a escada mais rápido ali, correndo, eu subo e chego no 2º andar ofegante, assim. Tem que esperar um pouco para retomar o fôlego ali. Nos vídeos que eu faço andando, vocês devem ter notado isso, mas nos vídeos que eu faço andando, eu andando e falando, vocês já podem notar que eu fico ofegante. Dependendo ali do quão rápido eu tô andando, ou quão rápido eu tô falando, eu fico ofegante. E era uma coisa que eu não sentia no Brasil, não sentia isso, então eu assumo que é o efeito da altitude, né, do ar ser mais rarefeito de fato. E eu concordo, eu acho que é isso mesmo, porque tudo bem que eu também tô grávida, né? Mas, gente, eu subo escada com a Sophie às vezes no colo, carregando alguma coisa, eu já fico tipo, meu Deus, eu preciso de alguns segundos ali pra me recompor, pra conseguir respirar numa boa. E, por exemplo, de madrugada também. Às vezes eu acordo de madrugada, não vou falar que eu acordo com falta de ar, não. Mas eu acordo ali sentindo uma dificuldade de respirar. De novo, a gravidez pode impactar, né? Piorar esse sentimento, mas às vezes eu acordo com uma dificuldadezinha ali. Sentindo, tipo, que eu tenho que fazer mais força pra respirar. Então, eu não sei também se com o tempo isso melhora, né? Se a gente acostuma. Eu ouço, todo mundo que eu já ouvi dizer que mora aqui há mais tempo, ou até mesmo de americanos, é que acostuma, sim. Não a questão que a gente falou antes de ressecado, isso eu ouvi de uma mulher que mora em Boston algumas semanas atrás, que ela todo inverno fica com as juntas aqui da mão sangrando. Mas essa questão do ar rarefeito, o seu corpo se acostuma depois de alguns meses. Um fato curioso é que por conta disso, o Boulder, por exemplo, é conhecido como a capital mundial do triatlo, né? Pessoas do mundo inteiro vêm para Boulder para treinar triatlo, ciclismo, corrida, natação, imagino que a natação também é triatlo, né? Mas exatamente por causa disso, porque é um ambiente
mais difícil para você treinar, mais difícil para você performar fisicamente. É aquela história, né? Treino difícil, jogo fácil. Então, se você se acostuma a treinar nesse ambiente com ar mais rarefeito, onde você precisa se esforçar mais para levar oxigênio ali no seu organismo, quando você vai para uma prova, de fato, em algum outro lugar que não tem essa dificuldade, você é um Superman, né? Você está muito mais condicionado fisicamente. Legal. Eu acho que outro ponto é sobre as pessoas, né, amor? Sim, foi uma grata surpresa que a gente teve. Esse é um ponto positivo, no caso, sobre Colorado, né? Sim, a gente sempre ouviu falar que americano é muito frio, americano é muito direto, e de fato eles são mais diretos, eles não se preocupam muito ali sobre a forma que você vai interpretar aquela questão, né? Eles só são diretos, mas aqui a gente tá sentindo todo mundo muito simpático. É todo mundo muito caloroso mesmo. A gente, acho que eu até falei isso em outro vídeo, né? Assim que a gente chegou, um dos primeiros domingos, a gente foi pra igreja, depois a gente foi no Trader Joe's, que é tipo um hortifruti daqui. Mercado. Um mercadozinho. Mais natural. Mais saudável, Acho que é mais pra hortifruti. Mas enfim. O funcionário perguntou, e aí, qual é a melhor parte do dia de vocês hoje? A gente foi tipo, caraca, a melhor parte do meu dia, não sei, tipo, responder. A gente acabou de vir pra igreja, chegar da igreja, a gente acabou de se mudar, e ficou falando um tempão com a gente, né? Perguntou onde a gente morava, tipo, se estava gostando da região, aí falou que morava aqui não sei quanto tempo. Em todos os lugares que nós estamos indo até agora, as pessoas são muito simpáticas, muito calorosas, perguntam realmente como a gente tá, tem ali uma mini conversa. A gente acabou de sair de mais uma consulta, né, para Natal, e a gente encontrou uma brasileira, né, que é casada com um americano há 25 anos. Mora aqui há mais de 30 anos. Mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. No Colorado ela tá há 7 anos, que ela falou. Mas ela estava falando que da diferença do americano pro brasileiro, né? Ela tem muito mais propriedade para falar. E ela falou que, tipo, aqui, se você perguntar para um americano se ele pode te dar uma carona, por exemplo, e ele não puder, ele vai falar não. Tipo, você vai falar, pode me dar uma carona? Ele vai falar, não. No Brasil, a gente tem que explicar, né? Tipo, não, porque isso, a gente se justifica. Então, assim, tem essa questão, que o americano, ele é diferente. Ele tem essa facilidade em dizer não e tá tudo bem, sabe? Eles prezam muito mais pelos bem-estar pessoal do que se desdobrar pra fazer bem aos outros, e quando na verdade você tá sendo prejudicado. A gente brasileiro, a maioria, pelo menos dos brasileiros que a gente tá acostumado a conviver e conversar sobre isso, é quase que unânime, assim, brasileiro tem o costume de se desdobrar pra fazer bem aos outros, de manter ali boa vizinhança. Se alguém te pede pra fazer alguma coisa, pra marcar uma coisa, um compromisso, marcar um encontro que você não quer, ao invés de falar não vai rolar de forma educada, mas falar que não, você vai inventar uma desculpa, falar não, porque tem que levar a minha avó pro jiu-jitsu, enfim. Tem que dar banho no meu peixe. Então a gente tem essa mania de não deixar a outra pessoa magoada, mesmo que seja uma coisa comum do dia a dia, como falar não pra uma coisa que você não quer fazer. Dar uma carona. E acho que às vezes o brasileiro, ele vai até, sei lá, tem compromisso, eu vou me atrasar, são alguns minutos, vou me atrasar pra dar uma carona pra alguém, sabe? O americano não, ele vai se colocar em primeiro lugar, ele e a família dele. Eu acho que isso é até uma coisa que a gente precisa aprender com o americano. Não significa que ele tá sendo grosso ou rude, não é isso. Ele só sabe ser direto. E todo mundo tá acostumado com isso, então todo mundo vive bem com isso, né? Se você falar não pra ele, pra qualquer coisa, ele também não vai ficar magoado. A gente tem essa mania de ficar magoado. Poxa, essa pessoa é uma sem noção e tal. Ele não. Assim como ele fala não, ele também tá acostumado a ouvir não e tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Mas a gente tá tendo uma experiência muito boa, né? Tipo, eu converso muito com as crianças da rua. Os melhores amigos da Yasmin. Sempre que eu vou sair, elas vão ali, puxam o assunto, enfim, pegam a Sofia no colo, acho isso muito legal. Mas os vizinhos também, né? O Júnior foi se apresentar pro pai de uma das crianças uma vez, e ele foi super simpático, né, amor? Tipo, super receptivo. A gente já comentou também que a gente tem uma amiga americana, né? Foi apresentada por um amigo do Brasil. E nossa, gente, a recepção que nós tivemos foi, tipo, muito difícil. São pessoas fora de série, assim. Pra ter ideia, a gente, como nesse início a gente tá comprando muita coisa na Amazon pra mobiliar casa, mobiliar quarto do Link, tá falando assim, enfim, tudo que a gente tá comprando praticamente pra casa tá sendo na Amazon. Então, são caixas e mais caixas de papel que estão chegando, e aqui o serviço de lixo, ele funciona de forma semanal. Então, no nosso caso, no Fort Collins, toda segunda-feira passa ali o caminhão de lixo para pegar lixo reciclável, orgânico e tudo mais. São empresas distintas, privadas, e a gente só tem uma lata grande de lixo para coisas recicláveis e não dá vazão, assim. A gente tem muito mais caixas de papelão do que consegue dar vazão, muito mais chegando do que saindo. Eu tinha que descobrir, enfim, levar para algum lugar de reciclagem e tudo mais, e essa amiga americana se ofereceu. Ela mora meio que numa fazenda, assim,
tem uma lata de lixo gigantesca, ela tem uma caminhonete, e se ofereceu para ir lá pegar os caixas de papelão e ela jogar no lixo dela. Ela foi lá em casa. Todas as caixas. Não, então ela foi lá em casa, não coube tudo, e ela falou, no sábado vocês vão estar em casa, eu volto aqui. Aí ela voltou, e ela nem mora tão perto assim não, né? Eram mais de 30 minutos assim, de distância, e ela depois no outro dia voltou de novo e tal, então assim... E se ofereceu pra voltar de novo. Eu que ainda falei, não precisa, eu me viro, a partir daqui eu me viro e tal. Abuso já, ótimo. Vou abusar de você, mas enfim, só um exemplo bobo, né, de algo que eu não esperava encontrar aqui, sinceramente, vindo de americanos, dado todo o estereótipo que a gente está acostumado a ouvir. Eu não vou generalizar, falar que essa é a média do americano, enfim, não tenho propriedade para dizer nem para um lado nem para um outro, mas pelo menos a experiência que a gente está tendo aqui em Fort Collins, Colorado como um todo, mas em Fort Collins, está sendo extremamente positivo. Eu sempre ouvi falar também que uma coisa que a gente não encontra aqui são serviços bons. Aí beleza, sempre ouvi falar isso, mas eu confesso que eu ficava tipo assim, cara, não tem como ser tão ruim. Uma amiga minha que morou aqui no Colorado por 8 anos, ela falou assim, cara, você tem que se acostumar, você tem que fazer sua cutícula antes de ir no salão, porque ela botava unha em gel, né? E aí lá ela vai fazer a unha e acabou. Aí eu falava, cara, não tem como ser tão ruim. Gente, é muito ruim. Olha isso da minha unha. Eu fui fazer a unha, botar a unha é minha mesmo, né? Mas eu fui fazer esmaltação em gel. Cara, foi tipo horrível a minha experiência. Ela terminou de fazer a unha, já tava com, sabe, quando cresce assim a unha em cima, tava tudo grosso, porque normalmente a esmaltação de gel, depois que termina, no Brasil eles polem, né, pra ficar fininha e tudo mais. Ficou um negócio grosso, a minha unha já ficou soltando, saindo de lá, tipo, a esmaltação de gel normalmente dura muito. Com uma semana já tava saindo a unha, então assim, foi realmente muito ruim. Isso é uma coisa que eu já achei ruim, é um ponto negativo. Mas também não é nada que eu fale assim, nossa, vou me mudar por isso. Não, inclusive hoje, quando no médico, né, com essa brasileira que eu encontrei, ela, na verdade eu nem encontrei, ela foi nossa tradutora, né? Eu nem sabia, tipo, dessa vez chamaram uma tradutora de verdade, uma pessoa pra traduzir pra gente e tudo mais. Da outra vez era de verdade também, uma pessoa de verdade, mas era remoto, né? Tava ali na tela do tablet. Isso. Agora não, a gente chegou lá e ela já tava esperando a gente, uma brasileira que mora lá há 30 anos aqui nos Estados Unidos. Isso. Aí, enfim, sem mais delongas, ela me indicou um salão que é uma pessoa brasileira também. Então eu já vou lá, já tô feliz. Mas é uma coisa que não é comum por aqui. Você não encontra muitos profissionais bons para esse tipo para serviços, né? Indo pro próximo ponto, que é sistema de saúde. E talvez isso seja muito mais relacionado aos Estados Unidos do que ao Colorado em si, mas enfim, é a experiência que a gente está tendo também. Bom, falando sobre usar o sistema de saúde, até então a gente está tendo experiências super positivas. A gente já falou antes, em todos os sentidos, assim, desde a recepcionista que atende, elas já conhecem a Sophie. Hoje, inclusive, a gente foi sem a Sophie porque meus pais estão lá em casa e ficaram com a Sophie para a gente ir na consulta. E a recepcionista falou, cadê a filha de vocês? Poxa, eu tava esperando ver ela e tal, não sei o que, traz ela da próxima vez. Achei fofinho. Então, assim, são a recepcionista super simpática, enfermeiras, todas as enfermeiras que a gente pegou até aqui, super, não só simpáticas, mas também super atenciosas e explicando, se preocupando em explicar tudo nos mínimos detalhes. As duas médicas mesmo, né, as duas obstetras que a gente pegou também, super solícitas e simpáticas e um medo que a gente tinha era, a gente sempre ouviu dizer, né, que médico no Brasil muitas vezes sofre de uma falta de infraestrutura, tecnologia e tudo mais, mas quando se trata de atenção ao paciente, ao quanto ele consegue ser pessoal ali e se preocupar com você de fato, não ser uma coisa mecânica, eu sempre ouvi dizer que no Brasil era muito melhor em relação a isso. E realmente a gente tem uma experiência muito boa no Brasil em relação a isso, mas aqui nos Estados Unidos surpreendeu muito a gente positivamente, assim, todas as médicas, enfermeiras, enfim, se preocupando de fato com a Yasmin. Agora a gente foi expulso da sala porque terminou a consulta e a gente ficou conversando com a tradutora sobre várias coisas, sobre coisas do Colorado, ela dando dicas pra gente e tal, mas enquanto isso a gente ficou de repente uma hora a mais do que a gente deveria ficar. Enquanto isso a médica foi umas 2 vezes, porque ela tem uma ultra que a gente precisa fazer um follow-up, né, uma segunda ultra, e ela foi lá, não, eu tava conversando aqui com a médica e eu acho que vocês podem fazer isso, passa ali na recepção pra marcar, e a gente foi na recepção e não conseguia, e era pra ir pra casa, mas no tempo que a gente tava conversando a médica voltou, eu vim aqui com uma outra opção pra vocês. Então assim, só pra dizer que não foi nada mecânico e automático, eles realmente estavam ali, o tempo que a gente tava ali, estavam preocupados com a gente, com a Yasmin no caso, em passar todas as informações necessárias, em suprir tudo que era necessário. Então assim, até agora,
com consultas, usufruir do sistema de saúde foi muito positivo. E um parêntese. E não foi só porque a gente ainda estava lá, eu sei disso, eu acho que eles devem ter algum esquema, tipo, o paciente sai e eles continuam revisando a ficha, alguma coisa assim. Porque da última vez também que a gente veio, a gente saiu rápido, né? Tipo, dessa vez a gente ficou conversando lá, mas da última vez a gente saiu rápido, eu tava no banheiro, aí eu sei que eu ainda fui no banheiro, enfim, do lado de fora já, a médica já não tava mais vendo a gente, e aí me ligaram falando pra eu marcar falando que eles precisavam remarcar alguma coisa minha e tudo mais, que a médica tinha visto alguma coisa lá, enfim. Ou seja, depois que a gente vai embora, eu acho que tem algum protocolo deles continuarem revisando o caso do paciente. Isso é muito legal, porque não é uma coisa tipo assim, saiu o próximo, tá, vamos com o outro, sabe? Não, tem realmente essa atenção plena no paciente que tá ali sendo atendido. Sim, e uma outra coisa que eu achei bem legal é que me dá a impressão de que tudo é muito integrado. Assim, a gente está fazendo tudo por uma grande rede de saúde aqui, que é a UC Health, tanto clínica, quanto a maternidade, que a gente vai ter o parto, quanto as consultas, exames que a gente está fazendo tudo pela UC Health. E é muito legal que eles marcam a consulta, a gente vai fazer a UTA, por exemplo, a gente fez a UTA semana passada, e depois a gente foi ver que já tinha um comentário da médica nossa, a médica da Yasmin, que recebeu o resultado do exame e já falou que as percepções dela e tal. No Brasil, o que a gente faria era provavelmente pegar o resultado e manda pro WhatsApp pra médica, a médica responde, o que funciona também, mas eu achei legal que tudo muito integrado aqui e você não precisa de muita intervenção para poder ter as respostas que você está precisando, sabe? Tudo funciona meio que no automático, assim. E eu acho que uma coisa que é a forma como o sistema funciona mesmo, porque, por exemplo, no Brasil, beleza, eu sei que a minha médica pode até entrar mesmo, tem lá o login, quando eu faço, sei lá, num Sérgio Franco da Vida, um laboratório lá, tem um Navina e tal no Brasil, que minha obstetra consegue entrar, né, com o login de médico e ver meus exames lá. Sendo que lá ela só vai ver os exames que eu realizei naquele laboratório, nos laboratórios daquela franquia, digamos assim. Aqui não. O site que eu entro é um site da UC Health, como o Júnior falou, né? Que eu vou marcar, nesse site eu vou marcar minha consulta com o obstetra, eu vou ver o chat, poder falar com o meu obstetra, parece lá, igual um WhatsApp da vida, né? A foto do meu obstetra, ela falando, olha, enfim, alguma coisa pra mim. Eu vou ver os resultados do meu exame no mesmo lugar. E a minha médica também vai ver e vai mandar mensagem por lá mesmo, tipo, como aconteceu na Ultra, ela pediu pra eu repetir. Ela viu o resultado e ela fez um comentário no resultado do exame. Então é muito, tipo, não dá pra explicar, né? Tudo ali. Isso é muito, muito legal. Eu marquei meu exame de sangue ali. A única coisa que eu não consegui até agora é a radiologia. A radiologista você tem que ligar, não consegue marcar pelo site. Mas é tudo em um sistema só. E isso é muito maneiro mesmo. Tem mais coisas que eu gostaria de falar sobre saúde, mas já está se estendendo muito nesse ponto, acho que vale a pena de repente fazer um vídeo específico para isso. Então vamos nos atentar aqui para os pontos do Colorado, né, em si. E mais um ponto negativo também do Colorado é que o Colorado ele é mais afastado do Brasil, né? Não tem tantas conexões e... Até onde eu sei não tem voo direto do Brasil, o que prejudica, deixa mais difícil. Meus pais eles vieram para cá na semana passada e eles ficaram quase 20 horas assim entre sair de casa e até chegar aqui, né? Porque pega a conexão, aí voo atrasa e tal. Eles vieram no Natal, então acho que isso prejudicou um pouco mais as coisas também. Mas é isso, é mais complicado falando principalmente de familiares e amigos para virem te visitar, né? É mais complicado planejar algo nesse sentido. E o valor também da passagem acaba sendo mais cara, né? Porque pra ir pra, tipo, Flórida é bem mais barato do que pra vir pro Colorado. E é bem mais barato, tá? A diferença é grande. Ainda mais dependendo da época do ano. Então acho que é um ponto negativo, né? Porque tanto pra família vir nos visitar fica mais difícil, como pra gente voltar mesmo, né? Tipo, a gente sempre vai pensar, caraca, tanto de passagem e tudo mais. Então é uma coisa um pouco mais complicada. E aí também tem a questão do fuso, né? Que também é difícil. Por exemplo, agora são meio-dia aqui. Significa que são 4 horas da tarde lá. 4 da tarde no Brasil. E aí 6 horas aqui já são 10 horas da noite lá. Então, às vezes eu acordo já com uma mensagem de alguém que queria ter falado comigo de manhã, não deu. Porque de manhã, 7 horas da manhã lá, são 5 horas da manhã aqui. E aí à noite eu quero falar, tipo, terminou o dia, bater sofrer dormir, quero falar com alguém, e a pessoa já tá dormindo, que tá muito tarde lá. Então essa questão do fuso também, né, impacta um pouco quando a gente quer estar com a nossa família e falar e comemorar, né, enfim. Também não é uma coisa que pra gente impactaria a ponto de não vir para o Colorado, mas é um ponto chatinho, né. Sim. E um outro ponto negativo, assim,
algo que já era esperado, não é nenhuma surpresa nossa, mas o fato da gente estar em um lugar que não tem tantos brasileiros, e a gente já falou do porquê a gente toma essa decisão, inclusive muitos comentários de pessoas julgando nossa decisão, o que faz sentido, assim, também é difícil passar todo o nosso contexto, e a gente também, a nossa ideia não é generalizar nada. Os motivos que fizeram a gente tomar essa decisão de não ir para um lugar com muitos brasileiros foram muito pessoais, e não tem nada a ver com a cultura brasileira, a gente ama ser brasileiro, tem muito mais a ver sobre sair da zona de conforto, e pra gente fez sentido sair dessa zona de conforto. O fato da gente estar em um lugar que não tem tantos brasileiros, significa que você, falando de comida especificamente, vai ser difícil você achar comidas específicas que você está, de repente, acostumado no Brasil. Não só no mercado, mas também, sei lá, você não vai achar um pastel com caldo de cana aqui de forma tão fácil, sabe? Mas é difícil, né, a gente encontrar, por exemplo, o biscoito de maisena que eu comentei no pavê que eu queria fazer no Natal. Comprei um biscoito aleatório ali, porque eu acho que nem no site brasileiro tinha, né? Tinha, acho que tinha, mas demorava pra chegar. Porque a gente tinha um site lá, acho que é isso mesmo, tava caro e demorava pra chegar. Aí não valeu a pena. Mas o resto a gente encontrou, né? Tem até uma seguidora, esqueci o nome dela aqui, do YouTube, né? Que ela falou que tem um corredor de latinos, de produtos de latinos no Walmart. E realmente eu achei lá, então eu achei o doce de leite pra comer na panqueca, achei o leite condensado Nestlé, porque o daqui eu não achei bom, não gostei da marca que eu usei aqui, enfim, posso testar outros. Mas eu acho que é isso, né, gente? No geral, a gente tá amando o Colorado. Sim. A gente tá aqui andando pelo nosso bairro, inclusive, falando com vocês. E, é tão lindo. Parece realmente cena de filme, né, amor? Eu não sei se a gente falou sobre esse ponto, mas, assim, belezas naturais aqui no Colorado realmente é algo impressionante, assim. É muito bonito. Muito bonito mesmo. E muito diverso também, né? Tem momentos que você tá numa área mais rural, que tem a sua beleza, assim, bem peculiar. Tem momentos que você tá de cara com as montanhas, que é uma coisa assim que não dá para explicar. Os bairros em si... Principalmente quando a montanha tá com neve também, isso, né? Sim. E aí tem momentos também que tem riachos com pedras, né? Do nada, aí olha um riacho cheio de pedra, tipo, muito cena de filme mesmo, aqueles filmes bem americanos, né? Que o pessoal sai pra acampar e tudo mais. Sim. Até andar nas vizinhanças, assim, a gente ama que a nossa vizinhança, sair pra andar também é realmente muito bonito, vocês veem aí nos vídeos, então a gente tá gostando muito desse aspecto das belezas naturais. Sim, mas aí, desculpa, sobre a vizinhança, né, as casas são bem de padrão americano, aqui, Flórida, sei lá, qualquer outro lugar vai ser igual, mas o que diferencia é a estação, porque, por exemplo, aqui, como tá inverno e o inverno aqui, de fato, tem a neve e tudo mais, tem as 4 estações definidas, você não tem folha mais nas árvores, tá vendo? Então, tipo, muda, né, completamente. Sim, acho que até por conta disso, acho que a beleza natural ajuda o povo a ser mais ativo, assim, realmente aqui tem muitas atividades outdoor, não só pessoas correndo na rua, passeando com o cachorro, coisas do tipo, mas tem infinitas possibilidades de atividades outdoor mesmo, seja trilha, a gente está perto aqui do Rocky Mountain National Park, que é um parque nacional muito conhecido nos Estados Unidos, que é nas montanhas, obviamente, então tem uma infinidade muito grande de trilhas para fazer, tem muitos rios aqui também, então atividade de barco, né, rafting, coisas do tipo, ciclismo, Colorado como um todo tem um sistema de ciclovia integrado muito forte, então você consegue ir de bicicleta para tudo que é lugar, então o nível de atividade das pessoas assim, é algo que nos chamou a atenção também, isso é muito legal. Sim. E eu acho que é isso, né, galera? O vídeo já ficou bem longo. Bastante coisa, bastante percepções nesses 45 dias que Bastante coisa. E tem mais pra falar ainda, né? Tem. Eu vou finalizar mostrando essas casas pra vocês. Eu espero que vocês estão gostando, né? É isso, né, galera? A gente tá recebendo uns feedbacks bem legais aqui no canal e a gente fica muito feliz porque, de fato, é o que a gente imaginava, é o que a gente queria. Poder mostrar para outros brasileiros o que é a vida no Colorado e a gente tá só começando. A gente espera trazer bastante conteúdo pra vocês. Continue nos acompanhando, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e comentar aqui se vocês querem algum vídeo diferente, que a gente tá tentando trazer o que vocês estão pedindo, né, nos comentários. E essa é a nossa percepção do Colorado, né, amor? É isso. Espero que tenham curtido. Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo. Tchau. Valeu. Cuidado aí pra não... Não, eu sei. Quando eu falo que as pessoas são ativas, né?